exatamente neste momento, fazer isso e compartilhar a mensagem desta noite com alguém. Amém, amados? Então, de novo, o tema desta noite é a superabundante graça. Coloque a mão sobre o seu coração, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós cremos que há uma palavra poderosa a ser ministrada ao nosso coração nessa noite. Pai, eu tenho certeza que nós seremos edificados, enriquecidos e abençoados em nome de Jesus. Eu oro por todos aqueles que estão ouvindo esta mensagem, do menor até o maior, do mais jovem ao mais velho, Senhor, e que eles sejam renovados, edificados e fortalecidos pela Tua palavra. Pai, eu repreendo neste momento toda interferência espiritual, maligna, toda obra do diabo que queira roubar a semente da Tua palavra, caia por terra agora em nome de Jesus. E eu oro para que o Teu reino venha, Senhor, e a Tua vontade seja feita, assim na terra como nos céus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu tenho ensinado os irmãos, falei isto quarta-feira, que todas as vezes que você entender, isso não acontece em toda a pregação, mas há alguns momentos da pregação da palavra, que você entende, que o Espírito Santo está falando diretamente com você, isso nós chamamos de palavra profética. E todas as vezes que você recebe uma palavra profética, você precisa responder essa palavra profética, dizendo para Deus, dizendo para o Espírito Santo, que esta palavra é para você e que você está recebendo ela pela fé. Então eu vou pregar aqui 40, 50 minutos, e se em algum momento você entender que a palavra é para você, você levante a mão e diga: eu recebo. Você pode também ficar de pé no seu lugar rapidamente e dizer: Senhor, eu recebo em nome de Jesus. Sabe por que isso, queridos? Porque quando Deus libera uma palavra profética, ela precisa encontrar uma terra, ela precisa encontrar um coração, ela precisa encontrar alguém que receba. E às vezes a palavra profética é liberada para você, mas você está desatento, ou você não creu naquilo para você, ou você não recebeu aquilo para você, e a palavra então ou vai para outro ou é desperdiçada. Amém? Então receba toda a palavra que Deus libera ao seu coração, amém? Hoje eu estou começando uma série que vai, eu tenho certeza que abençoar muito a sua vida, porque tem abençoado muito a minha vida. Período, queridos, que eu saí de férias, e antes disso, eu estava em férias da faculdade, amanhã torno as minhas aulas, eu fui ler um livro que eu tinha no meu escritório, eu tenho assim muitos livros, eu devo ter mais de 1000 livros, e um dia eu recebi esse livro usado, e eu coloquei ali na prateleira, e eu nunca li esse livro, alguém me deu, nem sei quem leu, talvez, se eu não me engano, alguém doou alguns livros para a igreja, para que fosse doado para as pessoas, e eu olhei os temas, isso já faz muitos anos, eu olhei os temas, e esse livro chamou minha atenção, mas eu não li. E durante as férias eu falei: eu quero ler alguma coisa, quero ler alguns livros, e eu olhei ali na minha prateleira aqui do meu escritório, os livros que eu ainda não havia lido, e eu encontrei este livro chamado O Despertar da Graça. O autor deste livro é Charles Swindoll, é um americano, hoje ele é vivo, tem mais de 90 anos, e se você puder ler esse livro, leia, porque eu vou dizer que esse livro ele tem feito uma revolução em minha vida, na minha forma de pensar, na minha forma de entender o Evangelho, na minha forma de ser pastor, na minha forma de relacionar-me com a minha família, com a minha esposa e com as pessoas. E Deus falou profundamente, eu não terminei ainda de ler, porque é um livro grosso, deve ter umas 300 páginas, mas eu quero compartilhar algumas coisas com vocês em alguns domingos a respeito deste livro. Hoje o que eu vou compartilhar não é do livro, mas a partir da semana que vem, sim. E nós vamos então ministrar essa série chamada O Despertar da Graça. E o desejo do meu coração, o encargo do meu coração, e a minha oração nesses dias, inclusive hoje, é para que esta palavra desperte você em nome de Jesus.
para que você não apenas venha aqui, ouça uma mensagem, vá embora e quarta-feira, quinta-feira você esqueceu o que foi falado, mas que de fato essa mensagem possa mudar a sua vida, possa transformar o seu pensamento, sua forma de relacionamento com Deus, com as pessoas, com a sua esposa, com os seus filhos, com os membros da sua célula e etc. E essa é a vontade de Deus, amém? Então Romanos 5, 20 e 21, Romanos capítulo 5, verso 20 e 21, diz assim: sobreveio a lei para que avultasse, é uma palavra estranha, mas ela significa abundasse. Então sobreveio a lei para que abundasse a ofensa ou pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor, amém? Se você ler os evangelhos, e os evangelhos eles tratam de Jesus, da sua mensagem, da sua vida, do seu ministério, você verá que nos evangelhos não existe nenhuma recomendação de fazer o certo, mas existe uma recomendação de crer certo, porque eu não consigo fazer nada certo sem que antes eu creia certo. Há hábitos que pessoas querem mudar, há comportamentos que pessoas querem mudar, há atitudes que nós queremos mudar em nós mesmos e que às vezes nós temos dificuldade de mudar, e ficamos em alguns momentos lutando e pensando: eu queria deixar de fazer isso, eu queria deixar de falar isso, eu queria deixar de agir assim com os meus filhos, com o meu marido, com a minha esposa, com as pessoas que eu convivo, mas eu não consigo, porque na verdade qualquer mudança em nós, ela começa quando nós cremos primeiramente. É necessário crer de forma certa, para que a nossa vida seja então mudada. Por isso que o coração, queridos, do Evangelho, se resume a um versículo: o justo viverá pela fé. Diga: o justo viverá pela fé. Esse é um texto tão importante. Este texto trouxe uma revolução no meio do povo de Deus. Um homem chamado Martinho Lutero, você já deve ter ouvido falar sobre ele, ele é conhecido como o pai da reforma protestante. Martinho Lutero era um monge católico, e ele acreditava, escute isso, ele acreditava que quanto mais sacrifício ele fizesse, mais de Deus ele se aproximaria. Está aí a foto dele. Então o que Martinho Lutero fazia é que na igreja que ele frequentava tinha uma escada, e ele subia aquela escada de joelhos constantemente, fazendo penitências, e ele pensava que quando os joelhos dele sangrasse, então ele teria a aprovação de Deus, ele teria a salvação de Deus, ele teria o perdão de Deus na sua vida. Hoje você já deve ter visto em alguns eventos religiosos que acontecem no Brasil, em lugares específicos, que as pessoas fazem sacrifícios, elas andam horas e horas carregando uma cruz, se ferindo, acreditando, pagando promessas, subindo escadas, ferindo muitas vezes o seu próprio corpo em busca da salvação. Martinho Lutero também fez isso. Mas Martinho Lutero era um homem muito inteligente, ele era um homem muito sincero também, e ele era um estudioso do grego, e um dia ele estava lendo a Bíblia, e lá ele leu em Romanos 5:1, escute: justificados pois mediante a fé, foi o texto que Martinho Lutero leu, está ali: justificados pois mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi a partir desse versículo que Martinho Lutero deu início à chamada reforma
protestante. Ele rompeu com aquele ensino religioso, e ele entendeu que não era o seu sacrifício, não era o seu esforço, não eram as promessas que ele precisava pagar, mas era a fé em Jesus Cristo que o salvaria e que o abençoaria. Algum tempo atrás nós éramos chamados de protestantes. Alguns lugares ainda chamam os cristãos, os evangélicos, de protestantes, e talvez, ou de reformadores. Talvez você não sabe por quê, mas é exatamente por causa deste episódio. E Martinho Lutero, então, ele foi confrontar a religiosidade da época. Ele escreveu 95 teses e colocou lá na Catedral de Wittenberg, lá na Inglaterra, dizendo: não é pela força natural, não é pela força humana que as pessoas vão para o céu, mas vão para o céu pela graça e pelo amor de Deus. Então, queridos, nós não precisamos fazer nada para ir para o céu, não são as nossas boas obras. De vez em quando alguém morre famoso e alguém me pergunta: pastor, será que tal pessoa foi para o céu? E às vezes alguém diz assim: mas esta pessoa era tão boa, não é possível que ela tenha ido para o inferno. Mas por mais boa que uma pessoa seja, se ela não creu em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ela não está salva. Ela pode ter dado seus bens, ela pode ter feito bem, ela pode ter feito caridade, ela pode ter ajudado pessoas, mas se ela não reconheceu que é um pecador e que somente Jesus Cristo pode perdoá-la, ela não tem a garantia do céu. Então não é a bondade, não é o esforço próprio, mas é a graça de Deus. E por mais pecador que alguém seja, veja só, por mais bondoso que alguém seja, não creu em Jesus, vai perecer. Mas por mais pecador que alguém seja, creu em Jesus, ele tem o céu garantido. Isso é chamado de superabundante graça. Amém? É a graça abundante. Mas o que é esta graça? Eu quero ver isto com você esta noite. O que é a graça superabundante? Então, em primeiro lugar, é uma graça que salva o perdido. Aleluia! Essa graça é uma graça capaz de salvar o perdido. Agora você precisa entender esta graça, porque nós lemos aqui: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E há pessoas que ouvem isto e elas pensam: oba, agora eu vou pecar bastante para ter bastante graça de Deus. Parece um absurdo, mas há pessoas que creem assim. Há pessoas que eram desta igreja, e quando nós começamos a pregar sobre o evangelho da graça, elas não entenderam corretamente, elas se desviaram, e hoje elas estão no mundo, nos vícios. Elas deixaram de dizimar, elas deixaram de servir a Deus, de liderar, de fazer a obra de Deus, porque elas estão dizendo assim: agora eu estou na graça, eu posso fazer o que eu quiser. Não é verdade. Você precisa entender corretamente o texto, porque Paulo está dizendo: onde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Agora, da mesma forma que eu já preguei aqui muitas vezes, e outros pastores pregam sobre a graça, e tem pessoas que acham que a graça é uma liberdade para elas fazerem o que elas quiserem. O apóstolo Paulo, quando pregou aos romanos, aconteceu a mesma coisa. Os romanos ouviram aquilo, Paulo dizendo: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eles disseram: quanto mais pecado nós tivermos, mais graça de Deus nós vamos receber. Aí Paulo falou: peraí, não é assim. Romanos 6:1, olha só: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? O que você acha, sim ou não? O que você acha? É uma pergunta. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Aí Paulo vai responder no verso 2: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele
morremos. Então a graça não tem nada a ver com uma vida de libertinagem, a graça não tem nada a ver com uma vida de falta de compromisso, de falta de consagração. Não, a graça é a liberdade do pecado, a graça é a liberdade para você desfrutar das bênçãos de Deus, a graça é a liberdade para você viver sem medo, sem culpa, sem condenação, viver uma vida livre em Cristo, amém. Aí em Romanos 5:20, que nós lemos, eu quero ler novamente, Paulo está dizendo, sobreveio a lei, quer dizer a lei do Antigo Testamento, o legalismo do Antigo Testamento, a lei dada a Moisés, ela tinha uma finalidade. Qual era a finalidade? Fazer com que o pecado se revelasse, fazer com que o pecado abundasse, porque se a lei, as pessoas transgridem a lei, elas se sentem o quê? Acusadas. Então a lei tinha uma função, fazer a ofensa e o pecado abundar. Mas aí Paulo diz, onde? Diga onde? Abundou o pecado, superabundou a graça. Então se na sua vida passada havia pecado, então agora tem uma superabundância de graça para você. Se no seu casamento havia pecado, agora existe uma superabundância de graça para o seu casamento. Amém? Você precisa compreender que onde há pecado, aumentou e transbordou a graça de Deus. Essa palavra, irmãos, transbordar, eu quero explicar para você o que significa. A palavra transbordar no grego, ela aparece de duas formas, eu até coloquei ali para que você possa acompanhar. Nós temos a palavra no grego pleonazo, que na verdade significa aumentar, se tornar muito. Essa é uma palavra. Mas a palavra que nós lemos, a palavra que está escrito aí, transbordou a graça, é uma outra palavra, é a palavra uper, é uma palavra meio esquisita, mas eu vou dizer assim mesmo, uperpericiou, e ela significa em grego, pode passar para o próximo? Isso, próximo slide, isso, ela significa em grego superabundar, uper nos lembra a palavra hiper, e quando você pensa em mercado, você sabe, talvez você mora perto de um mercado que tem ali no seu bairro, é um mercado, é um mercadinho, mas existe aqui na nossa cidade os hipermercados, não tem? Ou os supermercados, que expressam um tamanho maior. Então essa palavra uperpericiou, significa que onde havia o pecado, houve uma graça superabundante, houve uma hipergraça. Onde há o pecado, Deus acrescenta mais e mais graça dele. Amém? Então o texto está ali, olha, no original você vai ver a palavra uper é hiper ou super. Então o mercado, uma loja pequena, o supermercado, uma loja gigante. Então nós entendemos o que? Há um homem de Deus, passa o próximo slide, isso, pode passar, isso eu já falei, por favor, isso, olha só, para você entender, onde o pecado inaugurou um mercadinho, a graça abriu do lado dele um hipermercado. Fica mais fácil a gente entender assim, né? Visualizando. Então, onde o pecado se estabeleceu, a graça foi muito maior. Por isso, queridos, todos aqueles que estão sem Jesus podem ser salvos. Por isso que há perdão de Deus para todas as pessoas. Por isso que a igreja é um lugar que recebe todas as pessoas. Por isso que a igreja é um lugar onde o pecador é bem-vindo, porque ele vai encontrar com a graça de Deus, e ele vai ser salvo, ele vai ser perdoado, ele vai ser curado, ele vai ser transformado. Então onde o pecado existiu em abundância, Kenneth West, ele disse que onde o pecado existiu em abundância, a graça estava em superabundância, e alguma coisa a mais foi acrescentada.
É interessante que quando Deus criou o mundo, quando Deus criou a terra, escute isso, Deus fez o sol para aquecer a terra e o sol para iluminar a terra. A terra não foi criada para o sol que foi criado para a terra, está lá em Gênesis. Mas os cientistas dizem, queridos, que a terra, ela usa apenas uma pequena parte do sol, da luz e do calor do sol, o resto se perde no espaço. Então o calor que nós recebemos e a iluminação que nós recebemos que vem do sol é perdida no espaço, porque imagina que o calor e a luz é muito mais do que nós recebemos, é muito mais abundante do que nós recebemos. E é assim que nós entendemos sobre a graça de Deus. Hoje você tem desfrutado de uma graça, você tem desfrutado do amor de Deus, talvez desfrutado da graça por meio da saúde, por meio da prosperidade, por meio da alegria, por meio da vida eterna, por meio da salvação, mas é como o sol, tem muito mais para você viver, tem muito mais para você desfrutar, tem muito mais para você experimentar, está disponível para você. E como é que eu recebo isso, pastor? Você recebe primeiro crendo, segundo, você recebe tendo revelação. Você recebe dizendo: eu quero, eu recebo, eu me aproprio em nome de Jesus. Glória a Deus. Está disponível para você graça abundante, graça disponível, mas nós precisamos ter conhecimento. No final do ano passado, irmãos, eu e minha esposa, nós ganhamos de alguém da família da minha esposa, nós ganhamos uma viagem de cruzeiro, nunca tínhamos feito, e a pessoa nos deu de presente, eu já contei aqui o testemunho, e nós fomos viajar de cruzeiro alguns dias, 3 ou 4 dias, e quando nós fomos para o cruzeiro, uma pessoa que viaja muito de cruzeiro, ela disse assim: quando você chegar lá no navio, você vai saber que tem lá os restaurantes, e que tem um lugar que todas as pessoas comem, eles chamam carinhosamente de bandejão, né? Então você vai lá, todas as pessoas têm acesso à comida, tem comida o tempo todo, tem muita comida, e as pessoas comem ali, almoçam ali, normalmente o jantar é num restaurante específico, mas a pessoa disse: vocês precisam entender o seguinte, que como hóspedes do navio, vocês podem jantar, vocês podem almoçar, todo mundo sabe que pode jantar, mas vocês podem almoçar nos restaurantes sofisticados que tem dentro do navio. Eu falei: mas tem que pagar? Ela falou: não tem que pagar, vocês só vão lá, entrem e comam, só que eles não divulgam isso, então a maioria das pessoas que vão, não sabem. E lá nesse restaurante, aí você vai lá, você escolhe o prato, você tem uma mesa toda arrumada, você come em talher, sabe, diferente, em copo de cristal, você tem entrada, tem o pré-prato, o prato principal, tem sobremesa, tem garçom servindo você, só que as pessoas não sabem disso, e elas não vão. E eu falei com a minha esposa: vamos tentar, né, pode ser que a gente chegue lá e diga: não, vocês não podem entrar. Irmão, você acredita que era verdade? Era verdade. Nós chegamos lá no primeiro dia, eu, a minha esposa, o casal que estava conosco, que nos deu a viagem, e nós chegamos lá e tinha ali poucas pessoas, o restaurante estava vazio, um restaurante enorme, devia caber 1000 pessoas, vazio, não tinha 50 pessoas, e nós entramos lá, eles perguntaram qual é o seu número de cabine, nós demos, e nós entramos, e nós almoçamos todos os dias ali. Depois, conforme ia passando os dias, ia aumentando um pouquinho a frequência, porque acho que as pessoas iam descobrindo, mas milhares de pessoas que estavam no navio, não desfrutavam daquela superabundância. Quem já viajou de navio sabe que há muita abundância de comida, mas ali dentro do restaurante havia superabundância. Isso acontece muitas vezes conosco. Nós já desfrutamos de uma coisa, mas existe muito mais, muito mais, muito mais. Talvez você está ainda ali desfrutando só de um pouquinho, e há uma superabundância. Isso é para você, isso é abundante graça, é a superabundante graça que está disponível para nós.
que Jesus nos deu. Amém, queridos? Há muitas pessoas que não desfrutam daquilo que Deus deu para elas, porque elas vivem acusadas pelo passado, elas vivem condenadas, elas vivem presas pelo passado. Não, eu me drogava, não, eu fiz mal às pessoas, não, eu não servi a Deus, não, eu tenho muitos pecados e eu nem posso estar aqui. Tem pessoas que estão no culto, mas elas sentem que não é o lugar, que não é o ambiente delas, porque elas vivem debaixo de culpa e de condenação, mas os seus pecados já foram perdoados. Quando o Senhor olha para você, Ele não te vê mais como pecador, na verdade Ele não vê nenhum pecado seu, e agora esse que perdoou os seus pecados, Ele está disposto a abençoar você com tudo aquilo que você precisa, com tudo aquilo que você deseja. Em Romanos 8,32 está escrito: aquele que não poupou o seu próprio filho, Deus, quer dizer, teve um momento que Deus ele tinha que punir, ou eu, ou o filho dele a quem ele amava, ou você, ou o filho dele a quem amava. Deus tinha que punir um dos dois, porque o salário do pecado é a morte. Ou Deus matava a humanidade, ou Deus matava o seu filho. Mas Deus disse: eu vou matar o meu filho, eu vou punir o meu filho, eu vou sacrificar o meu filho, por amor a cada um de vocês. Irmão, você é muito valioso, você é muito precioso, você tem muita importância. Diga isso para quem está ao seu lado: você tem muito valor. Você crê nisso? Agora escute, Romanos 8,32: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Quer dizer, se ele não poupou o filho dele, será que ele vai poupar uma cura? Será que ele vai poupar uma prosperidade? Será que ele vai poupar uma casa, um carro, um emprego? Não, ele não poupou o filho dele. Então você pode chegar a Deus com ousadia, você pode chegar com Deus em fé, entendendo que quando Jesus disse está consumado, todas as portas se abriram para você. Quando ele disse está consumado, todas as bênçãos estiveram disponíveis para você, e cabe a nós agora recebê-las e nos apropriar delas. Amém, queridos? Quando o véu foi rasgado, o Senhor removeu de nós os nossos pecados. Isso é poderoso. Se você compreender isso, a sua vida será mudada e transformada. Não é que nós não tenhamos pecado, é que Ele não vê pecado em nós. Por isso que você vai olhar para a Bíblia, escute, e você vai ver que Deus, Ele usa as pessoas mais improváveis. Deus escolhe usar as pessoas que parecem que não têm mérito nenhum, parece que não tem valor nenhum. Quando você lê a genealogia de Jesus, você vai ver que na genealogia de Jesus haviam 5 mulheres. 5 mulheres. Leia Mateus 1, você vai ver toda a genealogia, toda a família de Jesus, e havia 5 mulheres. Dentre essas 5, uma era Maria, a mãe de Jesus. Mas as outras 4 mulheres, você vai ver a história delas e você vai dizer: mas como assim? Como elas podem estar na genealogia de Jesus? Elas eram mulheres pecadoras. A primeira mulher é Tamar. E se você não conhece a história de Tamar, eu vou citar rapidamente. Tamar, ela era casada com um dos filhos de Judá, um dos 12 filhos de Jacó. E o filho que Tamar casou morreu. E a lei hebraica, a lei judaica dizia que se uma pessoa casada, o seu marido morresse, um dos irmãos da família tinha que casar com aquela mulher e sustentá-la. Então o marido de Tamar morreu e o Judá teve que dar um outro filho. Só que sabe o que aconteceu com o segundo filho? Morreu. Então ficou viúva 2 vezes. Aí Judá falou:
eu preciso dar outro filho. Aí deu outro filho, terceiro filho. Sabe o que aconteceu com ele? Morreu. 3 vezes viúva. Aí, irmãos, o Judá falou: eu não vou dar mais nenhum filho para essa mulher, porque essa mulher é amaldiçoada. Só que a mulher na época não trabalhava, não tinha como sustentar, ela dependia totalmente do marido. Então sabe o que Tamar fez? Tamar se vestiu com uma roupa de prostituta, e ela foi ter um encontro com Judá, com o seu sogro. E ele não percebeu, de noite já um senhor não percebeu que era a sua nora, e ele dormiu com ela, só que ele não tinha dinheiro para pagar. Aí ele deu para ela o seu lenço e o seu bordão, e ele falou: amanhã, como um penhor, né? Amanhã você me devolve o meu lenço e o meu bordão, e eu venho aqui pago. Só que no outro dia ele foi buscar Tamar, e ela não apareceu no lugar que foi combinado. Passou o tempo, Tamar engravidou e apareceu a barriga. E naquela época, a mulher que engravidasse sem ter um marido era o quê? Morta, pedrejada, adúltera, assassina. Quando os religiosos foram matar Tamar, ela mostrou o lenço e o bordão de Judá. Todo mundo ficou o quê? Assustado. Fala: como assim? Está aqui, ele é o pai da criança. E Judá teve que sustentá-la e casar com ela. É uma boa mulher, né? Está na genealogia de Jesus. Uma mulher improvável. Mas tem uma outra mulher, você já ouviu falar de Raabe? Raabe está na genealogia de Jesus. Raabe era quem? A prostituta que tinha lá em Jericó. E quando o exército de Israel entrou lá, escute, quando o exército de Israel entrou em Jericó, um capitão do exército de Israel, chamado Salmão, ele tomou Raabe e casou com ela, e ela se tornou parte do povo de Deus. Está lá na genealogia de Jesus. Tem uma outra mulher chamada Ruth. Ruth era uma mulher de Deus, você deve conhecer a história, uma mulher séria, só que ela era de um povo amaldiçoado, chamado Moabitas. Ela não podia ter parte com o povo de Deus, mas a graça de Deus a alcançou, e ela casou com um homem chamado Boaz. E Boaz, irmãos, ele deu à luz a Obed, junto com Ruth, pai de Jessé, pai do rei Davi. Só gente o quê? Improvável. É isso que a graça de Deus faz. Pega aqueles que não são para serem. A quarta mulher da genealogia é Batseba. Quem já ouviu falar de Batseba? Batseba, ela se envolveu com Davi em adultério. Ela era casada, ela traiu o marido. Davi mandou assassinar o seu marido. Ela casou com o mentor do crime de assassinato do seu marido, e ela se tornou a mãe do rei Salomão. Ela está lá na genealogia de Jesus. Porque eu contei todas essas histórias para que você compreenda, querido, que Deus, ele sempre manifesta a superabundante graça dele. Onde há pecado, a superabundante graça de Deus se manifesta. Amém? Por isso que aí fora muitas vezes dizem, né? Ah, na igreja está cheio de ex-drogado, ex-isso, ex-aquilo. É a verdade, porque onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. É assim mesmo. Então Deus, ele não está preocupado com o seu passado. Essas pessoas que eu citei, elas fizeram coisas terríveis. Elas fizeram o transbordar de pecados. Você vai ler a história deles. Mas onde abundou o pecado, houve uma houve uma houve um transbordar da graça do Senhor, trazendo salvação. Você pode dizer amém? Em segundo lugar, queridos, a graça ela salva o perdido, mas a graça ela também restaura o caído. Amém? Agora eu quero ser mais rápido para nós já irmos para a parte final dessa mensagem.
Talvez você entrou aqui e você disse: não, pastor, eu já fui salvo em Jesus, eu sei que eu fui perdoado, eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida, mas hoje eu me sinto caído, hoje eu estou aqui, mas eu estou desviado, eu estou aqui, eu estou afastado. Sabe, irmãos, nós temos o hábito de nos cultos falar: olha, ao pecador, venha como está. Aquele que vem a Jesus, de maneira nenhuma ele é lançado fora. Amém? Não é isso que nós falamos? Não importa o seu pecado. Quando você vai convidar alguém para vir ao culto, para ir à reunião de célula, a pessoa fala: não, mas sou pecador. Você diz: não, não importa o seu pecado, vá como você está. Não é assim que nós fazemos? Amém? Amém. Mas quando alguém cai, muitas vezes nós acusamos e dizemos: não, mas olha, você pecou e agora talvez aqui não seja o seu lugar. Talvez aqui não seja o lugar para você. Muitas pessoas pensam: não, a igreja não é um lugar para mim, porque lá as pessoas são santas, as pessoas são bondosas, lá as pessoas só fazem o que é certo. Não é verdade. Todos nós tivemos uma vida de pecado. A diferença é que a graça de Deus um dia nos alcançou, e ainda que nessa trajetória, nessa caminhada, se você cair, você precisa entender: Deus é poderoso para levantar você. Deus levantou um homem chamado Davi, conhecido como homem segundo o seu coração. E você sabe o que Davi fez? Quem conhece a história sabe. Houve um tempo sombrio, houve um tempo de escuridão na vida de Davi. Davi adulterou, Davi cometeu homicídio. Por causa do seu pecado, houve sim uma consequência. Diz a Bíblia que ele perdeu o seu filho, que nasceria daquela gravidez. E a gente muitas vezes fala: puxa, que pena, Davi perdeu o seu bebê. Mas depois que Davi adulterou, o marido da mulher Batseba morreu, Davi casou com Batseba, casou com ela. E na verdade, a Bíblia conta que Davi teve 8 esposas. Os reis, tinham lá os haréns, teve 8 esposas e muitas concubinas. E com as esposas, Davi teve pelo menos 20 filhos, e um com Batseba. Sabe qual é o nome dele? Salomão. Sabe quem Deus escolheu para ser o sucessor de Davi? Não foi nenhum daqueles 19 filhos, foi Salomão. Porque Deus quis dizer para Davi e para nós, que o que nós cometemos no passado é apagado, o que importa é o que vai acontecer daqui para frente. Que Deus não olha para os nossos pecados, que Deus não nos acusa para os nossos pecados, que Deus não está olhando para o nosso pecado, Deus não está olhando para o nosso passado. Deus deu uma chance para um homem chamado Pedro. Você também conhece a história e sabe que Pedro, ele negou a Jesus por 3 vezes. E tem gente que diz assim: comigo é uma chance só, se errar não tem segunda chance. Não, tem gente que diz assim: se errar comigo, se falhar comigo é uma chance só. Pedro foi quantas? 3 vezes. E quando Jesus ressuscitou, Jesus mandou avisar Pedro: avisa Pedro que eu quero encontrar com ele. E quando Jesus encontrou com Pedro, Jesus disse para Pedro: você me ama? Perguntou para ele 3 vezes, e Pedro disse: sim Senhor eu te amo, sim Senhor eu te amo, sim Senhor eu te amo. E sabe qual foi a resposta de Jesus para Pedro? Vai e apacenta as minhas ovelhas. Jesus não rejeitou a Pedro, embora ele houvesse caído, embora Pedro houvesse falhado, a graça de Deus o alcançou, porque onde abundou o pecado, o que acontece, irmãos? Superabundou a graça. Talvez você está aqui e você caiu, você falhou. Talvez você está aqui e você está fora da igreja, porque você não se acha digno de estar aqui. Mas eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, os seus pecados já foram perdoados. A casa de Deus é o seu lugar, a família de Deus é a sua família, Deus é o seu Pai, e você está aqui para ser amado, recebido e perdoado, e caminhar com o Senhor, aleluia. E em último e terceiro lugar,
A superabundante graça é uma graça que sustenta aquele que é ou que está aflito. Pastor, eu já sou salvo. Pastor, eu não caí, eu estou aqui servindo a Jesus. Eu estou aqui vivendo uma vida santa, uma vida reta. Glória a Deus, querido, permaneça assim. Mas talvez você esteja com aflições, uma aflição no seu trabalho. Aquele ambiente se tornou um ambiente difícil, e quando você pensa na segunda-feira em trabalhar, você sente-se mal. Talvez o seu lar, seu casamento, sua família, tornou-se um lugar ruim para você estar. Você não tem conseguido mais se entender com o seu cônjuge. Talvez a sua saúde, um diagnóstico. Você fez exames e chegou a um diagnóstico ruim. Os exames mostraram uma enfermidade, e você agora está aflito. Ou as suas finanças que estão com problema. Será que Deus tem graça para você, querido? Será que Deus tem graça para você? Eu tenho uma notícia para você hoje. Deus salva o perdido, Deus levanta o caído, mas Deus sustenta os filhos dele que estão aflitos. Se você está aflito, Deus te sustenta, Deus te supre, Deus te abençoa. O apóstolo Paulo falou sobre isso em 2 Coríntios 12, 7, vamos ler rapidamente, estamos terminando. 2 Coríntios 12, 7, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, diz Paulo, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Aleluia! Aleluia! Sabe, irmãos, Paulo tinha um espinho na carne, e não era uma doença como alguns teólogos dizem. O espinho na carne de Paulo, está escrito aí, era um mensageiro do diabo, era alguém que perseguia Paulo, era alguém da religião, era alguém que ia contra essa mensagem que Paulo pregava, que é a mensagem que nós estamos pregando hoje, a mensagem da graça de Deus. Perseguiam Paulo por causa desta mensagem, e nas cidades que Paulo ia pregar a religião, os religiosos o caluniavam, perseguiam, diziam: não, esse homem está tornando o evangelho fraco, esse homem está tornando o evangelho muito light. E Paulo foi para Deus e disse: Pai, afasta de mim essas pessoas, Pai, afasta de mim. E o Senhor não afastou. E o Senhor disse: Paulo, você vai ter que lidar com isso, porque a minha graça é suficiente para você. E Deus diz assim para Paulo. Deus não diz para Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na sua força, não. Paulo não ouviu de Deus: o meu poder se aperfeiçoa na sua inteligência, o meu poder se aperfeiçoa nas suas capacidades, não. Sabe, tem muita gente que não desfruta da bênção de Deus, porque ele diz assim: eu não sou inteligente como tal pessoa, eu não tenho os dons que aquela pessoa tem, eu não tenho a capacidade que aquela pessoa tem. Então ela vive se limitando, ela coloca crenças limitantes, ela acredita na força dela e na força do outro, mas ela não acredita que o poder de Deus é capaz de se aperfeiçoar nas fraquezas, nos limites e nas dificuldades que ela tem. Por isso que quando Paulo tem revelação, ele diz: eu vou me alegrar nas minhas fraquezas, porque o poder de Deus vai repousar sobre mim. É interessante que
esse termo, poder de Deus repousando, no original significa que o tabernáculo de Deus vai estar sobre nós. Você imagina, você andando por essa cidade, e o tabernáculo de Deus andando sobre você. Você, imagine você caminhando pelas ruas dessa cidade, você indo trabalhar, estudar, cuidando da sua casa, indo ao médico, indo ao hospital, você fazendo qualquer coisa, e um tabernáculo sobre você. É isso que está acontecendo. Há momentos que você se sente fraco, há momentos que você se sente deprimido, há momentos que você tem crises financeiras, há momentos que você enfrenta perseguições, problemas no trabalho, há momentos que você acha-se que está muito fraco, mas é nesses momentos que o Senhor está dizendo: a minha graça é suficiente. E a palavra graça aqui significa força para defender, força para repelir. Tem muitos cristãos que pensam que estar fraco é cair no pecado. Ah, fulano é tão fraco, caiu no pecado. Não, cair no pecado tem que ser forte, forte para ir lá e buscar o pecado e ceder à tentação. Não é fraqueza cair no pecado. A fraqueza a gente demonstra para Deus. A nossa fraqueza, ela é demonstrada quando nós nos sentimos mal, quando nós estamos desanimados com a situação conjugal, quando nós estamos desanimados com a situação ministerial, quando nós estamos desanimados com a crise financeira. É nesse momento que nós precisamos ir para Deus e dizer para Ele tudo aquilo que nós estamos sentindo. Amém? Não há problema em você dizer para Deus: Deus, eu hoje me sinto fraco, eu hoje, Senhor, me sinto com medo desta enfermidade. Senhor, eu hoje não vejo uma solução na minha vida profissional, na minha vida financeira. E é neste momento que você expõe a Deus a sua fraqueza, esperando dele poder, que o tabernáculo dele vem sobre você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Todo mundo aqui que já teve filhos pequenos, sabe que o momento mais difícil de você pegar o seu filho no colo é quando ele está o quê? Dormindo, não é? É o momento mais difícil, porque é o momento que ele fica mais o quê? Pesado. O momento que ele está fraco, que ele está sem forças, que ele está dormindo, é o momento mais difícil, ok? De carregar. E queridos, muitas vezes, nós nos encontramos fracos e nós queremos nos carregar, e nós não temos força e poder para isso. Nós deveríamos apenas nos colocar nas mãos do Senhor para que Ele nos carregue. O poder de Deus, eu quero terminar dizendo isso, que o poder de Deus é mais eficaz na sua fraqueza. Poder, dunamis, funciona na sua fraqueza. Quem entende um pouquinho de física, você estudou, lembra lá do ensino médio, ou do colegial? Física, não é educação física, tá? Física, educação física, correr, jogar bola, não, é a física, que não é muito apreciada por muitos. Mas a gente aprende, estudando física, que os polos iguais, eles não geram energia. Só existe geração de energia em polos o quê? Diferentes. Ok? Eu estudei, por incrível que pareça, eu fiz o ensino médio, eu fiz eletrônica, não tenho nada a ver com isso, mas fiz. E a gente aprendia a montar circuitos elétricos. E quando você pegava um polo negativo, você tinha um circuito e tinha uma lâmpada na ponta desse circuito, e você tinha que fazer essa lâmpada acender. Se você pegasse o polo positivo com o polo positivo, a lâmpada não acendia. Se você pegasse o polo negativo e ligasse no outro polo negativo, não acendia. A lâmpada só acendia quando a gente unia polo positivo com polo negativo. Aí tinha energia. Com Deus é a mesma coisa. Deus é o positivo, Ele é a força.
E nós somos o negativo, a fraqueza. Quando a nossa fraqueza se junta ao poder de Deus, há luz, há poder, há energia, há milagre, há saúde, há cura, há provisão, há tudo aquilo que você precisa. E isso é o que? Graça superabundante. Amém. Isso é graça superabundante, porque a graça não tem nada a ver comigo nem com você. A graça tem a ver somente com Deus. Por isso eu não preciso fingir para Deus. Eu posso esconder das pessoas, e às vezes é até necessário que você não conte para as pessoas como você está sentindo, porque talvez elas não entendam, e talvez elas nem consigam te ajudar. Mas para Deus não. Para Deus você pode expor a sua fraqueza. Diante de Deus você pode chorar. Diante de Deus você pode desabafar. Diante de Deus, diante do seu inimigo não, diante do diabo não, você não vai diante dele chorando, mas diante de Deus você pode ir com lágrimas. Diante de Deus você pode dizer: Deus, eu não estou bem. Deus, eu preciso de uma provisão. Deus, eu estou com medo dessa enfermidade. Deus, eu não sei o que será dos meus filhos, eu não sei o que será do meu casamento, mas Deus, ainda que eu não possa, eu creio que Tu podes. E é nesse momento, irmãos, que nós recebemos do favor do Senhor. Fique de pé no seu lugar. Glória a Deus nas fraquezas. Amém? Glória a Deus nas fraquezas. Eu quero orar com você, mas antes de eu orar por você e encerrar essa palavra, eu quero que você faça uma confissão. Feche os seus olhos. Pense em uma situação de sua vida hoje, em que você vê fraqueza. Finanças, casamento, saúde, filhos. Uma área de sua vida que você percebe que há fraqueza. Mas hoje você entendeu que há superabundante graça. Por isso eu quero que você diga em fé, aí onde você está: eu recebo sua graça superabundante nesta situação da minha vida. Diga: eu creio em graça superabundante e alguma coisa a mais para a minha vida hoje. Eu recebo em fé, eu recebo a graça superabundante de Deus para essa situação. Diga ao Senhor qual é a situação: família, filhos, casamento, saúde, finanças. Diga: Deus, eu recebo a graça superabundante nessa situação da minha vida. Senhor, eu oro em nome de Jesus por todos aqueles que ouviram essa mensagem, e que essa mensagem possa surtir o efeito desejado, porque a Tua palavra, ela não volta vazia, mas ela cumpre aquilo que lhe apraz. Deus abençoe, em nome de Jesus. Ainda com seus olhos fechados, eu quero fazer